Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é de interesse nessa questão. Eu hoje havia prometido no último vídeo que nós postamos, nós conversamos bastante sobre pressão, algumas noções básicas de pressão, e eu prometi que a gente faria uma continuação para conversar um pouquinho mais sobre o efeito físico, como é que a pressão de fato se manifesta na nossa vida de engenharia. Então hoje a gente vai retomar essa conversa da pressão e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos retomar alguns conceitos básicos de pressão para a gente poder entender melhor o que acontece quando um equipamento é submetido a uma dada pressão, por que a gente escolhe as pressões que escolhe, para as diversas atividades. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Antes de mais nada, não esqueça aí de, no final, você deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí, seus colegas de trabalho de manutenção, para que a gente possa disseminar bastante. Esses conhecimentos são muito úteis para todos nós. Eu queria começar retomando um pouco o conceito da pressão. O que a gente chama de pressão é a razão entre uma força aplicada sobre uma superfície. E nós aqui, na nossa prática de engenharia, nós medimos a pressão, como eu falei, a unidade do Sistema Internacional de Unidades para a Pressão é o Pascal, que significa uma força de 1 newton aplicada numa superfície de 1 metro quadrado. É uma pressão pequenininha, a gente na prática de engenharia usa vários múltiplos, né, do Pascal, usa com frequência o bar, que é igual a 100.000 Pascal, ou 0,1 megapascal. Isso é bastante utilizado, porque é a praxe a gente tem um equipamento isolado a gás, SF6, os outros gases, ele vir com a pressão dele denominada em megapascal. Alguns vêm diretamente em bar, mas a conversão é simples, 0,1 megapascal, 1 bar. É só a gente multiplicar por 10 e já tem a pressão em bar. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o que isso significa, o que isso implica para nós na construção, operação, manutenção de equipamentos, tá bom? Então, pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte: a pressão, ela é a força aplicada numa dada superfície. E a gente precisa lembrar que nós temos, na nossa prática, existem dois tipos de manômetros, como a gente já conversou, e, na verdade, a gente mede a pressão de duas maneiras. A maneira absoluta, que considera, na medida, a pressão atmosférica. Então, qualquer coisa que está na superfície terrestre, ela está submetida a uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão que a gente tem na camada de ar sobre a qual a gente vive. Inclusive, a pressão barométrica é uma das maneiras de determinar a altitude de um determinado lugar. Os aviões utilizam a pressão barométrica para medir a altitude que eles estão em relação ao solo. Por exemplo, o avião pode estar a 2.000 metros de altitude absoluta, mas se ele está, por exemplo, aqui em Curitiba, ele está em relação ao solo, ele só está a 1.100 metros, porque Curitiba já tem 900. Então, pelo barômetro, ele consegue saber qual é a altitude dele absoluta, qual a altitude em relação ao solo, e tudo isso medindo a pressão atmosférica, porque a pressão é proporcional à coluna de ar sobre a qual ele está submetido. Essa coluna de ar, ela corresponde a uma pressão, por exemplo, de 76 milímetros de mercúrio sobre a nossa cabeça, uma atmosfera, ou 1 bar, ou 100.000 pascal. Então a gente vive submetido a esse tipo de pressão, tudo aqui vive submetido a esse tipo de pressão. E quando a gente considera isso no cálculo que a gente faz para projeto e utilização dos equipamentos, nós estamos usando a pressão absoluta, que a gente vai usar aqui, que é mais fácil para a gente calcular. Eu queria dar uma ideia do efeito da pressão sobre um determinado equipamento. Então eu queria dar uma ideia de que carga significa uma dada pressão num equipamento qualquer.
Então vamos pensar numa superfície de 1 metro quadrado para facilitar, né? E uma pressão usual, que nós trabalhamos usualmente na nossa prática aqui de equipamento solar da H, é 10 bar. O que significa essa pressão de 10 bar? Então nós estamos falando em 100 mil pascal nessa superfície de 1 metro quadrado, que é igual a 100 mil newtons por cada metro quadrado. 100 mil newtons corresponde aproximadamente a 10 toneladas força, ou seja, aquele metro quadrado submetido a 10 bar, ele está suportando um peso, uma carga de 10 toneladas força. É pressão pra caramba, tá certo, pessoal? Agora, o que é importante a gente notar é o seguinte, a pressão, ela é a força, mas ela é a razão da força pela superfície. Então, para uma mesma força, quanto menor é a superfície, maior é a pressão, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tem um equipamento cuja superfície é muito pequena, geralmente a pressão dele vai ser maior do que as que a gente utiliza nos equipamentos onde as superfícies são muito grandes. Porque se aquela superfície é pequenininha, a força sobe. Se ela é muito grande, a força diminui. Tá bom? Então, por exemplo, o usual é a gente utilizar para disjuntores que tem o corpo feito. Então, essa pressão ela vai submeter aquele corpo sobre a qual ela é exercida a uma deformação causada pela aplicação daquela força em toda a superfície do corpo. Essa deformação ela é a função não só dessa força aplicada, como também da resistência daquele material à pressão. Então, quando nós estamos trabalhando com disjuntores, que são equipamentos cuja superfície é relativamente pequena, então se a gente vê um disjuntor isolado a gás, a superfície interna dele é bem pequena, porque ela é um negócio cilíndrico, mais ou menos pequeno, e a gente usa pressões razoavelmente elevadas. A pressão elevada, ela tem também a vantagem de permitir uma melhor e mais rápida extinção de arco e uma maior rigidez elétrica. Então, a gente, com aquela pressão mais elevada, nós temos uma capacidade de isolamento maior para a mesma massa de gás, que no fim é o que nos interessa. Porque nós usamos uma determinada massa. Quando a gente usa o gás, a gente usa em massa. Então, eu quero 1 kg de gás, 2 kg de gás. Quanto aquilo vai representar de pressão depende justamente do volume que aquele gás vai ocupar e da temperatura. Então, em equipamentos cuja superfície é menor, a gente usa pressões mais elevadas. Conforme as superfícies do equipamento vão se tornando maiores, que a gente precisa, a gente vai utilizando pressões menores. Por quê? Aquela pressão significa a força que eu estou aplicando por unidade de área. Se eu tenho uma área muito grande, aquela força acaba sendo muito grande também. Então, no caso de equipamentos como, por exemplo, as GIS, as subestações blindadas, né? Os invólucros são geralmente cilíndricos, né? Feitos em alumínio, então são uma estrutura razoavelmente resistente. A gente usa pressões também razoavelmente elevadas, na ordem aí dos 6 a 8 bar, 6 a 8. Algumas até um pouquinho menos, né? E existem também outros equipamentos com superfícies maiores, como, por exemplo, os cubículos, que são comuns, cubículos confeccionados em aço inoxidável, são equipamentos a superfície muito grande. Nesse caso, é interessante, a pressão resultante ela é menor, porque aquela superfície é bem maior. Tá bom, pessoal? E o que isso implica para o nosso trabalho? No caso das sobrepressões, né, nós precisamos aplicar em todos os casos a pressão mais elevada possível, porque isso nos favorece do ponto de vista elétrico. Então, a pressão mais elevada possível. No entanto, nós precisamos conhecer a capacidade daquela estrutura que a gente desenhou, que pode ser estrutura cerâmica, como no disjuntor, uma estrutura metálica, como na GIS ou nos cubículos, né? Nós precisamos conhecer a resistência dela à pressão para saber qual a nossa pressão máxima de utilização. Por quê? No momento da ocorrência de um arco elétrico, de uma descarga,
esse fenômeno ele aumenta a temperatura de todo o gás. E é um fenômeno súbito. O aumento súbito de temperatura leva a um aumento súbito no volume do gás, só que o gás está confinado. Então, quando o volume aumenta, o gás precisa aumentar o volume, mas ele está confinado, o que aumenta é a pressão. Então, qualquer estrutura vai ter um limite de pressão que ela pode suportar. Se a gente ultrapassa aquele limite, aquela estrutura vai se romper. Isso acontece na pressão positiva, por isso todo equipamento que trabalha sob pressão vai ter o seu dispositivo de alívio de pressão. Geralmente são os discos de ruptura, que a gente usa nos equipamentos isolados a gás. Os discos de ruptura é uma superfície determinada de um material cuja resistência à pressão a gente conhece. Então a gente bota aquela superfície calculada para aquela pressão máxima, do jeito que a força que vai ser exercida naquela superfície é aquela força máxima no momento do aumento da pressão. Então, ao invés do equipamento todo explodir, a gente explode o disco de ruptura e o equipamento continua funcionando. Essa figura aqui é um disco de ruptura típico que a gente costuma utilizar, está aqui para vocês verem. E no caso da gente utilizar as subpressões, ou chamado vácuo, o efeito é o mesmo. Por quê? Do lado de fora, a gente sempre tem a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é mais ou menos um bar. Então, essa pressão atmosfera significa que qualquer coisa na superfície da Terra está recebendo uma carga de aproximadamente 10 toneladas-força por metro quadrado. Então, essa é a força que está do lado de fora. Quando você diz a pressão relativa a zero, é porque ele está cheio com o gás, na mesma pressão do lado de fora, resultante zero, e aí ele aguenta aquela pressão. Mas se a gente tira a pressão de dentro, do lado de fora nós estamos mandando 10 toneladas-força de pressão. Aí eu tirei a pressão de dentro, a tendência é o material sofrer uma compressão e tender a se romper da mesma forma que ele se romperia no caso de uma sobrepressão. Então, para cada equipamento que nós precisarmos remover o gás ou submeter a uma subpressão, para qualquer finalidade, para esvaziar, para tratamento de secagem, etc., nós precisamos conhecer qual é a supressão máxima que aquele equipamento suporta. Isso deve ser um dado de projeto. Nem sempre esse dado está disponível, mas é um dado muito importante, a gente precisa conhecer quando vai planejar o serviço, para que a gente não utilize pressões excessivas para aquele equipamento. Desculpe. Um caso importante, recente, desse tipo de problema foi aquele submarino que o pessoal ia lá visitar os destroços do Titanic, né, no fundo do mar. Aquele submarino é submetido a uma pressão de água muito grande. É a mesma coisa que a gente pode fazer com gás. De dentro para fora, a água faz aquela pressão de fora para dentro. Então, o cara a 4.000 metros, 4.000 metros de coluna d'água é uma pressão brutal. E o equipamento não resistiu, a estrutura não existiu e colapsou. Então, isso pode acontecer aqui em cima também, se a gente não tiver uma estrutura que não resista a essa pressão atmosférica, que vai ser essas 10 toneladas de força por centímetro quadrado. Desculpe, eu me enganei aqui. Na verdade, a pressão atmosférica é um bar, é 1 tonelada de força, mas que é bastante pressão. Então, a gente tem 1 tonelada de força por metro quadrado. Se aquela estrutura, aquele material, não resiste a essa tonelada de pressão, de força pelo metro quadrado, ele vai colapsar também. Então, se a gente submeter o equipamento a uma pressão interna muito baixa, nós vamos estar colocando quase aquela tonelada em cima dele, certo? Nós vamos ter até 1 tonelada de força por metro quadrado. 1 tonelada seria com a pressão interna zero. Isso a gente não vai chegar, mas nós vamos chegar a meia tonelada, 0,8 tonelada, é bastante pressão. E a gente precisa saber, de antemão, qual é a pressão que o equipamento resiste. Tá bom, pessoal? Isso aí é o que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado aí a todo mundo. Por favor, deixe seu like aí, mande sugestões, coloque suas observações aí nos comentários. O que você gostaria de ver a gente conversar também, que a gente nos próximos vídeos vai falar sobre isso.
Na próxima vez, nós estamos planejando conversar sobre calibração de instrumentos de medida de contaminação de gás isolante, tá bom? Isso é o que a gente está preparando para a próxima semana. Muito obrigado a você que ficou aí até o final. Não esquece de deixar o like e um grande abraço.